Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos falar com Deus. Pai amado, não é a primeira vez que nós lemos esse texto nessa manhã, mas nós bem sabemos que sempre que nós nos dedicamos à leitura da Tua Palavra, a nossa alma já é alimentada, ainda que não percebamos isso. Porém, Deus, nós agora dependemos da ação do Espírito Santo, nos fazendo entender. Sem a iluminação do Espírito Santo, nós não compreenderemos a Tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Então, que haja um verdadeiro milagre nesse momento. Milagre em mim e nos meus irmãos. Que todas as minhas dificuldades, fragilidades, limitações não sejam suficientes para impedir a Tua igreja de ser edificada. Mais uma vez, como sempre acontece quando nos reunimos aqui pela manhã, e sempre o Teu nome é glorificado entre nós, que seja mais uma dessas manhãs, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estamos hoje diante de um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Não precisa ser cristão, não precisa ser evangélico para conhecer, pelo menos em alguma parte, o Salmo de número 23. O Salmo 23, apesar do título que a Sociedade Bíblica colocou em cima do texto, ele não apresenta o Senhor apenas como pastor. Não. Deus é apresentado aqui no Salmo 23 por pelo menos três formas diferentes. No Salmo 23, ou o Salmo 23, apresenta Deus como pastor, apresenta Deus como o companheiro de jornada e apresenta Deus como aquele que nos exalta no tempo certo. Há três apresentações de Deus, há três apresentações do Senhor aqui no Salmo 23. Hoje, vamos tratar somente da primeira. Aquela parte do Salmo até o versículo 4, que apresenta o nosso Deus como o pastor. Davi abre esse Salmo nos falando do Senhor. E isso não é novidade na literatura de Davi. O destaque, a pessoa principal, o personagem principal, sempre é o Senhor. As primeiras palavras de Davi no versículo 1 são: o Senhor é o meu pastor. O que encontramos nessa pequena frase, irmãos, é uma verdadeira confissão de fé. É uma declaração de fé de alguém que sabe exatamente a quem ele serve. Uma frase pequena, que se nós formos muito sinceros, nós precisamos reconhecer que nós falamos essa frase da boca para fora, sem entender muito a intensidade dessa confissão de Davi. Davi chama o Senhor de pastor. E por que isso é tão importante? Para entendermos isso, precisamos olhar para as formas que o Senhor é apresentado por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia, nós encontramos homens chamando Deus por formas distintas. Nem estou falando de atributos ou de qualidades, eu estou falando de nomes. Por toda a Bíblia, encontramos homens chamando o Senhor por diferentes nomes. Por exemplo, encontramos Deus sendo chamado de Todo-Poderoso, ou Deus Todo-Poderoso. Encontramos o Senhor sendo chamado de a nossa bandeira, ou o Deus da paz, o Senhor da justiça. São vários nomes que vários homens
em ocasiões distintas, deram ao Senhor. Mas, irmãos, nosso Deus, ele tem um nome próprio. Como eu tenho um nome próprio. E você também tem um nome próprio. Deus tem um nome próprio. E diferente dos dias de hoje, em que nós não levamos muito a sério a questão dos nomes que damos aos nossos filhos. Os nossos critérios estão mais relacionados a gosto pessoal. Se por acaso não tem nenhum primo na família com nome já igual dele, não é isso? São os critérios. A gente pensa no nome, o camarada teve um filho antes e botou o nome que a gente queria. A gente acha que não pode ter. Não pode ter duas pessoas com o mesmo nome no mundo. A gente pensa nisso. Antigamente não. Na antiguidade, o nome sempre estava relacionado ao caráter da pessoa ou alguma situação, algum contexto envolvendo o seu nascimento e a sua família. Deus, ele tem um nome próprio. Deus tem um nome pessoal. Deus, ele tem um nome santo. Imagina a gente saber que Deus tem um nome pessoal, um nome próprio de Deus. E qual é o nome próprio de Deus? É aquele que ele revelou a Moisés. Em Êxodo 3,15. Quando ele disse, eu sou o eu sou. O eu sou. O eu sou é impronunciável, no original é impronunciável em qualquer língua. São cinco consoantes impronunciáveis. Mas se acostumou a chamar de Iavé. Ou no português, pode ser Jeová. Então, queridos, Iavé é o nome santo de Deus, que em nossas Bíblias está traduzida como Senhor. Mas Senhor todo em caixa alta. Você já reparou isso? Eu já disse isso aqui algumas vezes. Preste atenção no texto que está na sua Bíblia. Se o Senhor é meu pastor, o nome Senhor não está todo em maiúsculo, porque é diferente de outro Senhor. Normalmente o que é traduzido por Senhor também em nossas Bíblias é Adonai, que pode ser qualquer Senhor. Mas Iavé não. Iavé é o nome santo de Deus, e quando aparece, pelo menos nas melhores traduções da Bíblia, vai estar sempre todo em caixa alta. Aqui no Salmo 23, Davi se refere a Deus usando o seu nome santo, Iavé, que aponta, irmãos, para o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, que sempre existiu, que sempre existirá, Criador e sustentador de todas as coisas, o grande Deus que habita em glória, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. Quando alguém cita o nome pessoal de Deus, o nome santo de Deus, é isso tudo que vem à mente. Não é um Senhor qualquer, é Iavé. Não é um Deus qualquer, é Jeová. Não é qualquer ídolo, não é qualquer entidade. Não é um rei dessa terra que nós chamamos de Senhor. Não é os governadores dessa terra que nós chamamos de Senhor. Não, é Jeová, é Iavé que Davi está se referindo. Esse Deus poderoso, soberano em glória, temido por toda a história. É desse Deus que Davi está falando. Salmo 46, versículo 6, diz o seguinte, bramam nações, reinos se abalam, porque ele, quem? Iavé, faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. É esse Deus. Salmo 99, versículo 1, reina Iavé, tremam os povos. É sempre Iavé. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E isso torna o Salmo 23 surpreendente, irmão, já no seu início. Pois o que Davi está dizendo aqui é que esse Deus todo-poderoso, esse Deus soberano em glória, esse Deus tremendo em poder, esse Deus que habita em glória, que ninguém tem acesso, esse Deus que não depende de nada, esse Deus que não precisa de ninguém, ele é o meu pastor. A gente pega a grandeza de Deus e traz ele para perto de nós.
Pega um Deus que para muitos é muito distante, está muito longe, habita em outro lugar, não se importa com os nossos problemas, não se importa com nossas dores. Davi está pegando esse Deus glorioso e trazendo ele para bem próximo de si, quando chama de meu pastor. Quem ouvisse Davi dizendo isso poderia censurá-lo. Poderia acusar Davi de ser petulante, atrevido, insolente. Isso porque, irmãos, preste atenção aqui, não havia glamour nenhum em ser pastor. A profissão mais indesejada do mundo era ser pastor. Passar noites a fios, semanas e mais semanas, no meio do deserto, em cima de uma montanha, cuidando de ovelhas que não lhe pertencia por um salário baixíssimo. Ninguém queria ser pastor. Desprezavam-se os pastores de rebanho. Então, se Davi chamasse o Senhor de meu rei, meu general, meu imperador, meu mestre, faria muito sentido. E isso acontece em outros momentos da Bíblia. Há outros momentos que Deus é chamado de rei, de soberano, de Deus. Mas aqui, nesse ponto, ele chama Yahvé de meu pastor. E ao chamar Deus de pastor, Davi desfaz a ideia de um Deus distante e inacessível, em que seus fiéis precisam se sacrificar para aproximarem-se deles. Não é assim que acontece? Como que acontece com qualquer Deus, de qualquer outro lugar, de qualquer outra cultura religiosa. Normalmente são os servos, né? Os fiéis que têm que fazer esforço absurdo para agradar a Deus, para se aproximar de Deus de alguma forma. O nosso Deus não. Ele, apesar de ser esse todo-poderoso, ele vem para bem perto de nós. O Senhor não é um Deus frio, nem rude, nem inacessível, que fica sentado em seu trono como um espectador da história. Não, irmãos. Davi chamou Deus de pastor com propriedade, pois Davi, antes de ser rei, ele era pastor. Ele sabia o que um pastor fazia com as ovelhas. Ele sabia do amor que os pastores tinham por ovelhas que sequer eram deles. Davi olha para Deus e fala: Deus é um pastor. Deus cuida de nós como o pastor cuida das ovelhas. Esse é um detalhe importante. Porque se ele é pastor, então, irmãos, nós só podemos ser uma coisa. O quê? Ovelhas. Ovelhas do seu rebanho. De todas as figuras utilizadas na Bíblia para se referir à igreja, rebanho do Senhor é uma das que eu acho mais significativas e mais belas. Somos rebanhos de Deus. Só em Salmos, irmãos, encontramos inúmeras vezes o povo de Deus sendo chamado de rebanho, mas em toda a Bíblia encontramos Deus nos chamando de ovelhas suas, rebanho seu, e se apresentando como sendo o nosso pastor. Agora, por que nós somos chamados de ovelhas? Por quê? Por que será que nós somos colocados na posição de ovelhas? Por que nós somos chamados de rebanhos? Por quê? Poderia ser outra coisa, não poderia? Poderia ser outra figura, outra ilustração. Mas ao nos chamar de rebanho, o Senhor quer destacar as nossas fragilidades, a nossa total dependência dele. Se o Senhor quisesse passar a ideia de que nós somos fortes e capazes, ele não nos chamaria de rebanho. Seria o quê? Poderia ser matilha, né? Não vou lembrar agora dos coletivos de animais todos que existem. Alcateia, manada, cardume. Normalmente o coletivo passa a ideia justamente de força, de vigor, de capacidade.
Aquilo que um ser não pode sozinho, ele pode com o coletivo, com o seu grupo. Mas com o rebanho não é assim. Com o rebanho não é assim. As ovelhas, não só, eu não estou falando das ovelhas do Senhor, ovelha, o animal ovelha, ele é frágil em todos os momentos, em tudo quanto é sentido. Não tem força, é incapaz de se proteger. Ovelha não tem malícia, não tem maldade. Eu estou falando aqui, você está pensando em algumas ovelhas. Fala, mas então, fulano não é ovelha, né? Ezequiel, irmãos, os pastores e o povo que não cuidavam devidamente do povo, que ele chama de ovelhas. Mas o que mais chama atenção são as características do rebanho, ou as condições das ovelhas. Não precisa abrir sua Bíblia em Ezequiel 34, mas segundo descreve o próprio Deus pela boca de Ezequiel, o seu rebanho é composto por ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas. Ezequiel 34, a partir do versículo 6, diz assim, o Senhor censurando os falsos pastores. A fraca, está se referindo às ovelhas, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pastos para todas as feras do campo. As minhas ovelhas, diz o Senhor, andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas, diz o Senhor, andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Era o Senhor denunciando os falsos pastores, mas o que fica evidente aqui era a qualidade, as características das ovelhas, quebrada, frágil, doente, perdida. Sim, tem ovelha que está perdida, mas é ovelha do Senhor. Ainda outras características de uma ovelha. Ovelha é dócil, não possui garras, não tem dentes fortes, não tem veneno ou qualquer outro tipo de defesa. Ovelhas são obedientes, são ingênuas, sentem medo. Ovelha é um dos únicos animais do mundo que não sabe se defender de um predador, nem mesmo lutar pela própria vida. Não sabe. Ovelha. Dependente, completamente dependente. Você é uma ovelha? Eu sou. Então, queridos, ao afirmar que o Senhor é o nosso pastor, ou afirmar que o Senhor é o nosso pastor, é colocar o Senhor em seu devido lugar, mas também é reconhecer nosso local de total fragilidade, de total dependência dele. É isso tudo que Davi quis dizer quando escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E assim que continua esse versículo: nada me faltará. Essa sim é uma bela declaração de confiança, não é verdade? Obviamente, esse salmo foi escrito no momento de muita prosperidade em Israel. O reinado de Davi foi um reinado muito próspero. Foi um período que a nação só crescia. Davi transformou Deus através de Davi no reino em um império, as extensões. O reinado se estendeu por muitos anos. O exército mais forte daquele tempo era o exército de Davi. O reino mais rico daquele tempo era o reino de Davi. A nação prosperava, crescia, se fortalecia, o seu exército crescia, todos estão felizes, mas em momento nenhum Davi deposita a sua segurança no que ele podia ver. A confiança de Davi não estava em seu exército. A confiança de Davi não estava em sua política econômica.
A confiança de Davi não estava na força dos seus braços, a confiança de Davi não estava na extensão do seu território. Davi confiava unicamente em Deus. Davi não disse, eu tenho um grande exército, nada me faltará, ou eu sou muito rico, e ele era muito rico, mas ele não disse, eu sou muito rico e nada me faltará. Ele sabia que nem a força militar, nem as riquezas desse mundo, como nenhuma outra obra humana, são capazes de nos garantir satisfação. São incapazes. Uma loucura correr atrás de alguma obra humana para ter satisfação na vida. Se você acha que ficará satisfeito quando passar em um concurso público, não ficará. Se você acha que vai ficar satisfeito quando encontrar sua alma gêmeas, não ficará. Davi percebia isso. Ele diz o seguinte, nada me faltará, porque o Senhor é meu pastor. Essa declaração de Davi traz duas grandes lições para a gente. Primeiro, não podemos ceder à tentação de esquecermos-nos de Deus na hora da fartura. Nossos maiores problemas, irmãos, não são as perseguições, nem são as lutas, mas o nosso maior problema, nossa maior dificuldade, o nosso maior inimigo é a prosperidade, a fartura, a abundância, as vitórias. Quantas e quantas vitórias nos afastam de Deus? A maioria de nós, no melhor momento de suas vidas, quando tudo dá muito certo, quando tudo está caminhando muito bem, dádiva de Deus, foi o Senhor quem abriu as portas do céu e derramou bênção sem medida, esfria na fé, esfria na espiritualidade, afasta-se de Deus. Davi poderia confiar no seu exército, na sua força ou na sua riqueza. Mas em segundo lugar, aprendemos com Davi aqui, somente no versículo 1, aprendemos que o Senhor será suficiente para nos satisfazer mesmo na escassez. Pois, querido, literalmente, se a gente fosse fazer uma tradução mais literal do versículo 1, seria assim, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O nada me faltará não significa que sempre seremos supridos em todas as coisas. Não é isso que diz. Não é essa a intenção do texto. O que o texto está dizendo é o seguinte, o Senhor é meu pastor. Ainda que falte alguma coisa, e vai faltar de vez em quando, ou de vez em sempre, ainda que falte alguma coisa, eu não sentirei falta, porque eu me contento, eu sou satisfeito em ter Deus como pastor. É esse o sentido do texto. Então os irmãos percebem como é glorioso somente essa primeira frase? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Significa que Deus não está distante, está perto. O Todo-Poderoso está ao nosso lado. E ainda que faltem muitas coisas, ainda que sejamos abandonados, ainda que soframos verdadeiras derrotas, ainda que passemos por escassez, de nada terei falta. Que alegria! Agora, conhecendo o pastor e fazendo essa declaração de confiança, Davi lembra de 4 caminhos pelos quais o bom pastor conduz suas ovelhas. Eu queria chegar aqui e falar para vocês que os caminhos que o Senhor nos conduz é só caminho de vitória. Recebe aí, recebe a vitória, recebe a chave, receba hoje a chave nas suas mãos. Eu queria chegar aqui e falar para vocês que vai ser sempre assim, sempre de vitória em vitória, de fé em fé. Mas nem sempre é assim. Pastor Sérgio e Letícia estão aqui conosco passando por uma luta intensa. Irmã Marinalva está com uma dificuldade na coluna que não consegue resolver. Tem um caminho duro para atravessar ainda, né, pastor? Ainda vai fazer consulta, para fazer exame, para fazer não sei o quê, para marcar uma operação. Aquele temor que passa em falar de cirurgia na coluna.
Eu queria chegar aqui e falar, irmãos, eu recebo a vitória, vai para casa, fala para ela, levanta e anda, ela vai andar, isso pode acontecer. Nós oramos aqui e curas pode acontecer, mas é possível que o Senhor queira nos conduzir por outros caminhos. 4 caminhos pelos quais o Senhor conduz os seus filhos. Na verdade, primeiro são caminhos agradáveis. O primeiro caminho está no versículo 2, apenas a primeira parte do versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A certeza de Davi é que mesmo em uma terra árida, de pouca vegetação, mesmo quando todo o contexto é desfavorável, o Senhor garante pastos verdes em abundância para alimento e repouso. Davi está afirmando o seguinte: ovelha do Senhor não morre nem de fome e nem de cansaço. Ovelha de Deus não. De fome e cansaço não. Pode sentir cansaço? Muitas vezes. Pode sentir fome? Muitas vezes. Mas morrer de fome e de cansaço não. O segundo caminho está no versículo 2, a parte B. Leva-me para juntos das águas de descanso. Irmãos, mesmo no deserto, o Senhor garante aqui águas. Queridos, águas de descanso é elemento fundamental para saciar a sede e para o refrigério da alma. Ou seja, Davi está nos dizendo que ovelha do rebanho do Senhor não morre de sede. O Senhor garante o refrigério. Sempre garantirá o refrigério. Terceiro caminho. Versículo 3, somente a primeira parte. Refrigera minha alma. Alma refrigerada aponta para um renovo espiritual. Alma restaurada. Ovelhas do Senhor não fica fraca para sempre. A ovelha do Senhor se enfraquece. Vimos no texto de Ezequiel que sim. De vez em quando sentimos fraquezas. Às vezes fraquezas severas. Que atacam a nossa fé e querem acabar com a nossa comunhão com Deus. É anormal isso acontecer? Não. Ovelha do Senhor sente cansaço. Ovelha do Senhor sente-se fraca. Mas ovelha de Deus não fica fraca para sempre. Para sempre. O Senhor é o que fortalece o abatido. Em nossa fraqueza, podemos ter certeza que nosso pastor nos guiará. E é Ele que refrigera a nossa alma. Ele é a nossa força. E além de ser a nossa força, Ele renova as nossas forças. O quarto caminho que o bom pastor conduz as suas ovelhas está ainda no versículo 3, a parte B. Guia-me pelas veredas da justiça. Queridos, veredas da justiça é o mesmo que caminho justo. Caminho certo. Preste atenção. Mesmo quem é ovelha do Senhor corre sério risco de se perder em algum momento de sua vida. Quantos de nós já andaram perdidos? Às vezes por muito tempo. Mas o texto está dizendo que o Senhor, Ele nos guia, Ele nos leva, Ele nos conduz pelo caminho justo. O que significa isso? É aquela figura do pastor que desvia do caminho ou ao reconduz a sua ovelha para as veredas de justiça. Ou seja, irmãos, não há a menor chance de uma ovelha do Senhor morrer perdida. Não há chance. Sem possibilidade. Não há chance de ovelha de Deus ficar perdida para sempre. O que aprendemos até aqui é que nosso pastor suprirá todas as nossas necessidades e todas as necessidades do seu rebanho. Tanto as necessidades físicas como as espirituais. Pastos verdejantes, águas de descanso, veredas da justiça, são caminhos pelos quais o Senhor conduz as nossas vidas. Não é, irmãos, maravilhoso demais saber que Deus cuida de cada um de nós dessa forma? Você não vai morrer de sede, não vai morrer de fome, não vai morrer perdida, nem você, nem quem é ovelha do Senhor.
Mas não para por aqui. A seguir, queridos, Davi aponta mais um caminho pelo qual as ovelhas do Senhor andam. Olha o versículo 4. Esse caminho é difícil. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Queridos irmãos, Davi sabia. E também devemos saber que tão certo, olha aqui para mim, tão certo como os pastos verdejantes, tão certo quanto as águas de descanso, tão certo como as veredas de justiça, é o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte não é uma possibilidade na vida do cristão. O vale da sombra da morte não é algo provável na vida do cristão. O vale da sombra da morte não é algo que a gente pode ter, passar ou não passar em nossa vida. É certo que em algum momento da nossa história nós passaremos por esse lugar terrível. Ou mais do que isso, é certo que em alguns momentos de nossa história nós passaremos por um período tão tenebroso, tão terrível, de tanta angústia, de tanta dor, de tanto medo, que a Bíblia chama de vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte está na nossa trajetória. O vale da sombra da morte, dele não temos como escapar. Se você ainda não passou por um momento assim, passará, com certeza. O que seria um vale? Senão um lugar onde você olha para um lado, só vê montanhas, olha para o outro, só vê montanhas, não tem ajuda, não tem ninguém para socorrer, não tem como dar um telefonema, não tem como clamar para ninguém, não tem ninguém observando a tua vida, você tem que passar sozinho por um lugar estreito, difícil, sombrio, nebuloso, de trevas. Aquela ideia, aquele quadro pintado da vida cristã como sendo um mar de rosas, ou então uma viagem tranquila, nunca foi realidade para o verdadeiro cristão, nunca. O convite ao cristianismo sempre foi um convite para a morte, para o sacrifício, para a dor, sempre foi. Mas é certo que há momentos que esse vale parece mais intenso. Há momentos que a gente passa num lugar como esse. Há momentos. Essa igreja começou a ser plantada na pandemia. Na pandemia. Nossa primeira reunião para estudo bíblico seria dia 23 de março de 2020. Dia 15 fecharam-se tudo. Lembra bem, né, Leandro? O pessoal do começo. Não tínhamos o que fazer, começamos a fazer uma live de oração às quintas-feiras, de estudo bíblico às quintas-feiras. Causava algo terrível a quantidade de pedido de oração de pessoas que estavam internadas ou estavam em luto. Era um vale que nós passamos. Passamos um período que eu ia ao cemitério 2, 3 vezes por semana. Por semana. Algum membro da nossa igreja, da igreja mãe, parente, amigos. Os irmãos lembram bem como foram dias de dores, de apreensão, de angústia, de medo. Mas de repente você está passando por outro momento assim de dor, de abandono, de se ver sozinho. Vale da sombra da morte é lugar de medo e de pavor. Vale da sombra da morte é lugar de dor e de choro. Vale da sombra da morte é lugar de cansaço e de desespero. É lugar de abandono e de decepção. É lugar de frustração e de desalento. Mas a boa notícia é que para a ovelha do Senhor, vale da sombra da morte só não é lugar de solidão. Solidão não.
Ovelhas do rebanho do Senhor não andam pelo vale da sombra da morte sozinha. O texto completo do versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu... Quem é esse tu? Não sou eu. Quem é esse tu que Davi está se referindo? Quem é esse tu? É Jeová. É Yahvé. É o Deus Todo-Poderoso. Se fosse um outro guia, se fosse um outro Deus, se fosse um outro ser, com certeza teríamos sérios motivos para ficarmos apavorados. Se Davi estivesse ali junto com um grupo de pessoas, um grupo imenso, um exército imenso de soldados, mas se não estivesse com o Senhor, ele estaria apavorado. Mas ele sabia que Deus estava com ele, o seu santo pastor. O bom pastor não livra suas ovelhas de atravessarem o vale da sombra da morte. O que o bom pastor faz é que ele atravessa o vale junto com as suas ovelhas. Somente ele. Os outros guias nos abandonam na primeira oportunidade. O nosso Deus não. Essa primeira parte do Salmo, que aponta o Senhor como pastor, termina citando dois instrumentos que o pastor usa em suas mãos. Versículo 4, a parte B. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão era uma vara enorme. Vara utilizada pelo pastor para afastar os inimigos, os bodes, animais selvagens, para proteger o rebanho. O bordão. Já a vara não. A vara é aquilo que a gente chama de cajado, né? O cajado é utilizado para as ovelhas, para reconduzir. A ovelha está começando a se perder, reconduz. Usa o cajado. É para bater, não. A ideia de cajado é para bater, se bate numa ovelha, ela vai embora. É para reconduzir, cajado para isso, para reconduzir a ovelha. O bordão, nas mãos do bom pastor, protege dos inimigos externos. A vara protege-nos de nós mesmos. Quando falhamos na caminhada, quando nos desviamos na primeira oportunidade, quando tropeçamos no pé na pedra, protege de nós mesmos. Bordão para os inimigos, cajado para as ovelhas. Davi se consola e nós também devemos nos consolar na certeza de que o pastor nos protegerá tanto de nossos inimigos como também de nossas próprias falhas e ambições. E assim termina o Salmo 23, essa parte. Temos aqui no Salmo 23 uma das mais importantes doutrinas da nossa fé. A doutrina de nossa segurança em Jesus. Por que eu digo que essa doutrina é uma das mais importantes? Porque a partir do momento que alguém não tem mais segurança em Jesus, ela se torna alvo, presa fácil para qualquer tipo de aproveitador. A igreja cristã foi se desviando do Senhor até chegar ao auge na Idade Média, quando ninguém mais tinha confiança em Cristo. Não tinha convicção de sua fé, não tinha convicção de sua salvação. Foi fácil para mercadores da fé vender terreno no céu, vender indulgências para pessoas que não confiavam só em Jesus. Por isso que eu digo que essa doutrina é importantíssima. Durante muito tempo a igreja foi privada dessa doutrina. Mas podemos sim, irmãos, nos sentir seguros em Deus. Aos nossos irmãos de Roma, o apóstolo Paulo disse o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o Salmo 20, versículo 7 e 8. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Estamos firmes por quê? Porque somos fortes, inteligentes, bravos? Não. Estamos firmes porque nós confiamos no Senhor. É estar no Senhor quem garante a nossa firmeza, a nossa força. E tudo que Davi escreveu aqui no Salmo 23, irmãos, é confirmado no Novo Testamento. No Evangelho de João, no capítulo 10, o próprio Jesus se apresentou como sendo o nosso bom pastor. Abra a tua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 10. Abra a tua Bíblia, por favor.
Evangelho de João, capítulo 10. Nesse ponto, Jesus se apresentou como sendo o bom pastor. Sabe aquele pastor do Salmo 23? Pronto, Jesus agora se apresenta como sendo ele próprio. Mas ele nos fornece detalhes do seu ministério pastoral, digamos assim. A forma pelo qual... A forma pelo qual ele nos conduz. Está aqui, em João capítulo 10. Em primeiro lugar, Jesus disse que ele separa, olha aqui para mim, separa no sentido de escolher. Jesus escolhe as suas ovelhas. Olha o versículo 2. A partir do versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem a voz de qualquer pastor? Não. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Estão entendendo essa figura aqui? Ele chama para uma multidão de ovelhas, mas ele chama pelo nome as suas. E chama para fora. Versículo 4. Depois de fazer todas as que lhe pertencem, todas as ovelhas? São todas as ovelhas que ele faz sair? Não. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. O que é isso aqui, queridos? Separação, eleição. Que o pastor, ou só o bom pastor pode fazer. Somos separados por Deus. Isso fala também de consagração, de santificação, de dependência, de discernimento. Tudo isso característica somente das ovelhas de Cristo. As ovelhas de Jesus são escolhidas por Jesus e reconhecem quando Jesus as está chamando. Não confunde a voz. Em segundo lugar, Jesus garante que suas ovelhas não ficam confusas. Ah, pastor, muita confusão, fala uma coisa, outro fala outra, um prega uma coisa, outro prega outra. Jesus disse que suas ovelhas não ficam confusas. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Somente as verdadeiras ovelhas estão livres das falsas pregações. As ovelhas de Jesus percebem quando não é Jesus que está falando. Mas aquelas ovelhas que não pertencem a Cristo ficam perdidas no meio de tanta teologia e doutrina diferente, não é verdade? Em terceiro lugar, segundo Jesus, o bom pastor morre por suas ovelhas. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Queridos, o ministério pastoral de Jesus o levou para a cruz. O caminho para o matadouro ele fez por nós. Escute isso aqui. O maior altar da história foi a cruz do Calvário. Mas no lugar das ovelhas, quem foi sacrificado foi o pastor, tomando o nosso lugar. E por fim, segundo Jesus, o bom pastor nos dá a certeza de salvação. É a segurança que nós temos. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Antes de ler, preste atenção aqui em mim. Vocês vão ler, vocês vão perceber como que é um plano perfeito. À prova de falhas. Não há possibilidade de haver falha nesse plano elaborado pelo bom pastor. Ele está falando assim, ó, eu vou ouvir. Aquelas que são minhas vão entender, estarão comigo para sempre e não vai dar nada de errado mais. Nada de errado no sentido delas escaparem das minhas mãos. Ao versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus aqui nos apresenta um plano perfeito. Quem é ovelha dele ouvirá sua voz. Quem é ovelha dele jamais perecerá. Quem é ovelha dele nunca escapará de suas mãos. Quem é ovelha dele, ainda que se afaste, voltará. Aleluia. Quero terminar com algumas aplicações antes de celebrarmos a ceia. A primeira é que o cristão precisa começar cada dia
ciente de que Deus é por ele, e se Deus é por ele, não há nada mais o que temer. Nosso Pai amoroso deseja apenas o que é de melhor para nós, ainda que à primeira vista nós não entendamos. Ainda que no primeiro momento pareça que aquilo é ruim, mas Deus continua conduzindo a história ao nosso favor. Em segundo lugar, precisamos de fato viver como ovelhas, em divina obediência à voz do pastor. Não podemos esquecer que temos um pastor, um Senhor. Reconhecer que o Senhor é o nosso pastor é reconhecer que somos ovelhas. Então nós não temos a menor possibilidade de andarmos 1 metro na nossa existência sem o auxílio divino. E por fim, o Salmo 23 nos convence de que só há segurança no Senhor. Precisamos urgentemente nos arrependermos de nossos pecados, confiar nossa vida inteira nas mãos daquele que tudo pode, Yahvé. Santo é o seu nome. Ele é o meu pastor, ele é o teu pastor. Amém? Feche os olhos. Os irmãos que vão nos ajudar com a ceia, por favor, se aproxima. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Prepara-nos agora para sentarmos à mesa com o Cordeiro Santo e participar desse glorioso momento. Esse glorioso momento.